uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Você pode se sentar. Que bom que você está aqui nessa manhã, que você escolheu começar esse dia na presença do Senhor, né? Então, nessa manhã eu fui encarregada de trazer a palavra do Senhor. E eu queria que a gente pudesse ser ministrados, a gente pudesse falar sobre um assunto que Deus tem ministrado muito no meu coração. Essa mensagem, eu ministrei ela alguns sábados atrás aqui no culto de jovens, no Na Real. E quando eu orava e me preparava, buscava o Senhor sobre o que Ele queria falar, o que Ele queria trazer para nós nesse dia, eu senti muito forte de voltar nesse texto, de voltar nessa palavra do Senhor, porque eu creio que Ele tem muito mais para falar com a gente ainda nesse dia. Amém? Então, há alguns dias atrás, eu ouvi uma frase que diz assim: a maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus. E a maior dificuldade após a conversão é manter o coração em Deus. E essa frase, ela ministrou muito o meu coração e me levou a refletir: como que está o meu coração com Deus? Porque dessa fase de ganhar o coração para Deus na conversão, eu já passei. Mas e a parte de manter o coração em Deus? Né? Como está o nosso coração? Ele está sendo mantido em Deus? E a gente precisa dar muita atenção para isso. Porque as coisas podem acontecer de uma forma muito sutil. Né? A gente não acorda, o pastor Luciano Subirá, ele diz isso, a gente não acorda num dia e pensa: o que eu vou fazer hoje para prejudicar o meu relacionamento com Deus? Né? Isso não acontece. Mas vai acontecendo devagar. A gente vai, às vezes, deixando as coisas acontecerem. Né? A gente vai se permitindo que algumas coisas vão acontecendo, vão caindo na rotina. E a gente acaba desviando o nosso coração de estar no lugar certo. E quando perguntaram a Jesus, né, a respeito de qual era o primeiro mandamento, ele respondeu lá em Marcos 12:30. Ele respondeu na lata: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Quando perguntaram a Jesus: Jesus, qual é o primeiro mandamento? Do que depende a lei e os profetas? É de amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Então, a gente precisa entender que a Bíblia ela nos mostra não somente a importância de amar a Deus de todo o nosso coração, mas ela também nos mostra a importância de buscar a Deus com todo o nosso coração. Buscar a Deus de todo o nosso coração. Ou seja, não tem como existir um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus sem intensidade na busca. Sem nós sermos intensos em buscar Ele, sem nós sermos intensos em ter paixão por Ele. Mas muitas vezes ao longo da caminhada, né, como eu falei, não é de um dia para o outro, mas é ao longo da caminhada, a gente vai perdendo isso. A gente vai acabando deixando as coisas acontecerem e vai perdendo essa intensidade na busca pelo Senhor. E hoje a gente vai olhar para o texto de Apocalipse 3, do versículo 14 ao 23, e a gente vai extrair algumas lições para a nossa vida. Então, você pode abrir lá em Apocalipse 3, do versículo 14 ao 23. Diz assim, aqui é uma carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Então, Jesus diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar.
Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, aqui nesses versículos que a gente leu, a gente tem essa carta, né? Uma carta do próprio Senhor Jesus à igreja de Laodiceia. E, primeiramente, a gente precisa entender o contexto, né, disso aqui que a gente leu. Muitas pessoas, elas têm medo de ler o livro de Apocalipse, né? Mas eu te aconselho, leia, eu te encorajo, leia o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela não significa o fim do mundo, né? A palavra Apocalipse, ela significa revelação. Então, é o livro da revelação de Jesus Cristo. E no capítulo 1, esse livro começa assim, ele começa com uma revelação maravilhosa de Jesus, mostrando quem ele é, mostrando Jesus glorificado. E aí, nos capítulos seguintes, no capítulo 2 e no capítulo 3, é aqui onde nós lemos, que a gente encontra essas cartas que foram enviadas a cada uma das igrejas da Ásia Menor. E essas igrejas, elas não eram apenas uma representação daquelas igrejas que existiam lá no primeiro século, mas elas eram também uma amostra, elas são uma amostra da igreja ao longo de toda a história, até os dias de hoje. Então, cada uma dessas igrejas abordadas ali, elas são uma amostra da igreja até os dias de hoje, desde a primeira igreja até hoje. E o apóstolo João, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu essas cartas, ele escreveu o livro de Apocalipse, e ele escreveu essas cartas às igrejas. E essas cartas, elas mostravam falhas, elas mostravam defeitos, elas mostravam pontos fortes, pontos fracos dessas igrejas. E essa carta que a gente leu aqui, da igreja de Laodiceia, ela é a última carta abordada por Jesus. Ela é a última carta dessa série de cartas que Jesus mandou para as igrejas. E para a gente entender, né, a cidade de Laodiceia, ela estava localizada num lugar muito estratégico, na junção de 3 estradas importantes na época, e por conta disso, ela se tornou uma cidade muito rica financeiramente, muito próspera financeiramente, mas uma cidade muito comercial. Então, ela era uma cidade muito próspera. Ela era conhecida pela fabricação de roupas e tapetes de lã, e era também famosa por conta de uma escola de medicina muito renomada que existia na época. Ou seja, né, ela era uma cidade muito rica, uma cidade muito relevante, muito influente. A igreja também era muito rica. Né? A igreja era uma igreja próspera. E essa escola de medicina, né, de Laodiceia, ela era tão relevante que ela tinha formulado ali na época alguns medicamentos mais inovadores assim, que existiam na época. Né? Eram tratamentos para doenças nos olhos, tratamentos muito inovadores para uma época com poucos recursos. Né? Essa cidade, uma cidade tão próspera, ela foi quem inventou tudo isso, né? Tinham começado tudo isso. Então, olha só, como era uma cidade relevante, como era um povo próspero, um povo rico. Apenas por uma necessidade, só uma necessidade, eles dependiam da cidade vizinha, que é Hierápolis, para a fonte de água. Então, Hierápolis era uma cidade que ficava mais ou menos uns 10 quilômetros de Laodiceia. E essa cidade, Hierápolis, ela tinha águas termais. E aí Laodiceia canalizou essas águas de Hierápolis para si, só que por conta da distância e do tempo para ela ser transportada, aquela água termal de Hierápolis, ela não chegava lá em Laodiceia nem fria e nem quente. Ela chegava lá morna. E ligando aqui, né, com o texto que a gente leu, a gente vê Jesus repreendendo muito firme a igreja de Laodiceia. Olha só no versículo 15 de Apocalipse 3. Jesus diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Então, a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja morna, né? Não era nem frio nem quente. E por ser assim, ela tinha se tornado desagradável. Ela tinha se tornado repugnante aos olhos de Deus. Essa igreja ela estava doente, é muito sério. Ela tinha perdido a fome de Deus. E a gente pode pensar, né, o que é um morno?
O morno, ele é um quentinho, mas que não é tão quente, mas também não é frio, né? O morno, ele não é frio nem quente, ele é um quente pouco intenso. Né? E como a gente leu em Marcos 12:30 antes, Jesus ele responde que toda a lei e os profetas dependem de amar a Deus de todo o nosso coração. E amar a Deus de todo o nosso coração quer dizer com intensidade. Quer dizer amar a Deus com todo o nosso coração, não amar a Deus só com uma parte do nosso coração, não amar a Deus só com 50% do nosso coração, mas é com todo o nosso coração, com toda a alma, né? Com todo o entendimento, com todas as forças. E isso aponta para a intensidade. O morno é pouco intenso, mas a intensidade é um coração fervoroso por Deus. E os cristãos aqui nessa igreja, eles não tinham uma posição firme, eles não queriam um compromisso, eles não queriam uma aliança firme com Deus. Né? Para eles, só frequentar a igreja no domingo, tá bom. Né? Eles estavam contentes daquele jeito medíocre, mediano, miserável, que eles viviam, achando que eles estavam ricos e que não tinham falta de nada. Né? Era isso que eles pensavam. E toda essa mornidão foi deixando eles ociosos, foi deixando eles de não querer fazer algo por Jesus, de não querer fazer algo pelo Evangelho. Né? Então, essa igreja ela foi endurecendo o seu coração. Né? Acredito, tenho certeza que não foi de um dia para o outro, mas foi acontecendo, foi endurecendo o seu coração e eles diziam que eles estavam satisfeitos de si. E aí, no versículo 16, Jesus diz algo muito sério. Olha só, ele diz que ele está a ponto de vomitá-los da sua boca por conta da mornidão. Essa igreja morna, ela causa náuseas em Jesus. Então, pensa comigo, quando a gente está ruim do estômago, até falei aquele dia no Na Real, a gente toma uma água morna, a gente já vomita na hora, né, se a gente está meio ruim. Pensa um viajante sedento, passando ali por aquela cidade, cansado, com sede daquele sol, ele ia rejeitar aquela água morna, porque o morno não cai bem. Né, quando a gente toma aquele cafezinho depois do almoço que já sobrou lá na térmica desde cedo, que já não está mais quente, já dá até nojo quando a gente toma, né? Já prejudica até o que a gente comeu no almoço. Então, o morno ele não cai bem nunca. Né? O morno não é bom. E no versículo 17, na parte A, mostra como essa igreja ela se sentia acerca de si mesma. Diz assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Então, olha só, os cristãos dessa igreja, eles estavam totalmente soberbos. Era uma soberba muito grande, eles se sentiam, né, os super espirituais, os donos do mundo, né? Eles achavam que eles já tinham adquirido grandes riquezas, grandes virtudes espirituais. Era isso que eles se sentiam acerca de si. Então, eles olhavam para si e diziam, estou rico. Só que até aí não tem problema. Não tem problema alguém dizer estou rico. Não tem problema essa igreja dizer estou rico. O problema é a outra palavra que vem depois, é o adquirir riquezas. Por quê? Eles achavam que o fato, né, o fato de eles estarem ricos era mérito deles. Aquelas riquezas, sejam materiais, sejam espirituais que eles tinham adquirido, eles achavam que eram por mérito deles. Não era pelo Senhor. Isso aponta para uma igreja com um problema de religiosidade. Porque a religiosidade que faz a gente achar que nós somos merecedores, que é por conta do nosso esforço. O que é totalmente ao contrário do Evangelho. Porque com o Evangelho a gente entende que nós não somos merecedores de nada, mas que Jesus, pela sua graça, Ele escolheu nos dar tudo. Isso que é o Evangelho. E aí Jesus dá o diagnóstico. Ele continua dizendo na parte B desse mesmo versículo, o que ele dizia realmente sobre essa igreja, que não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, Jesus diz que eles não reconheciam isso. E essa igreja ela tinha a incapacidade de reconhecer o seu estado. E sempre, uma pessoa religiosa, uma igreja religiosa, ela tem a incapacidade de reconhecer qual é o seu estado. Porque ela acha que ela está tudo bem, eu adquiri tudo, eu fiz tudo, está tudo certo. Então, falta intensidade na busca, porque falta capacidade de reconhecer o estado em que está. E a gente falando aqui sobre essa igreja, sobre essas pessoas, não dá a impressão que a gente está falando sobre a igreja de hoje?
Dá a impressão que a gente está falando sobre as pessoas de hoje. Às vezes a gente encontra as pessoas, fala com elas e parece que elas já são quase anjos, de tão espirituais que elas são. Né? Elas já estão quase a ponto de ser arrebatadas, de tão abençoadas que elas são. Né? De tão cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. Né? E elas olham para si e dizem, está muito bom assim. Eu que adquiri tudo isso, né? Eu estou rico, eu tenho de tudo, eu não preciso de nada. Agora eu vou ficar confortável aqui no meu lugar. Né? Eu não preciso buscar tanta Deus assim, eu não preciso orar. Eu vou ouvir a palavra só no domingo, eu não quero ir no GC, discipulado, muito menos, eu não quero nada desses compromissos. Essa pessoa pensa assim. E as coisas que são possível ver, comprar, adquirir, elas acabam se tornando mais importantes, mais valiosas do que as coisas eternas, que a gente não consegue ver pelos olhos espirituais. E é esse o diagnóstico de Jesus para essa igreja. E aí, no versículo seguinte, ele dá um conselho. Olha só como Jesus é maravilhoso, misericordioso, porque ele vê todos os erros, todos os pecados dessa igreja, e ele ainda está disposto a dar um conselho, a dar uma chance para que eles possam se arrepender. E aí, no versículo 18 diz, dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, é esse o conselho de Jesus. Ele diz, compre de mim. Mas aí a gente pode pensar, como que eu compro alguma coisa de Jesus? Né? Com que dinheiro? Com que moeda? Será que Deus aceita Pix? Né? Como é que eu vou comprar alguma coisa de Deus? Mas aí, existe uma frase que eu ouvi um dia do pastor Douglas Gonçalves que diz assim, a moeda do céu se chama fome. Olha só, a moeda do céu se chama fome. Então, quando Jesus diz, compre de mim, ele está dizendo, a moeda do céu se chama fome. Essa igreja de Laodiceia, ela era pobre, cega, nua e miserável, porque eles tinham perdido essa moeda do céu. Eles não tinham mais essa moeda do céu. Essa moeda do reino de Deus, que é a fome. Eles tinham perdido a fome de Deus, eles tinham perdido a fome de buscar a Deus, a fome de orar, a fome de ler a palavra, a fome de jejuar, a fome de servir, eles tinham perdido isso. Por isso eles estavam doentes. E por isso eles diziam, estamos satisfeitos, né? Eles diziam, estou satisfeito nas minhas obras, do meu ministério, do jeito que eu estou no meu trabalho, eu não preciso de mais nada. E esse era o principal sinal de alerta. O principal sinal que eles tinham perdido essa moeda do céu. Pensa comigo aqui agora. Quando uma pessoa está doente, geralmente, um dos primeiros sinais que começa a aparecer é que essa pessoa começa a perder o apetite. Né? Essa pessoa começa a ficar doente, ela começa a perder a fome e ela não vai comendo. Mas quando essa pessoa está começando a melhorar, a saúde dela está voltando, o que volta junto? É o apetite, volta a fome. Né? Então, a fome ela é um sinal de saúde. E a falta de apetite é um sinal de alerta, um sinal de doença. E quando Jesus ele andou aqui na Terra, por todos os lugares onde ele andou, ele sempre andou operando milagres, operando sinais, operando maravilhas. Então pensa, né? Pensa se Jesus estivesse aqui agora, em corpo, como ele estava com seus discípulos naquela época. Por onde ele andava operando sinais e maravilhas, curando, libertando. Mas o único tipo de pessoa que não recebeu nada de Jesus, que pôde ver ele, pôde às vezes até tocar nele, mas não recebeu nada dele, eram aquelas que não tinham fome. Eram aquelas pessoas que estavam satisfeitas, que não tinha nenhum espaço para receber nada de Jesus. E quando a gente está com fome, a gente fica desesperado por Deus. A gente fica dependentes de ser sustentados por Deus, de ser sustentados pela palavra de Deus. E esse é o primeiro ponto, depois dessa enorme introdução, o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje é que a gente precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus. O nosso relacionamento com a palavra de Deus, gente, ele precisa ser a nossa fonte de sobrevivência. Se eu não me alimento da palavra de Deus, eu perco a minha fonte de sobrevivência.
Ela precisa ser o nosso sustento diário, o nosso alimento diário, o nosso maná diário. Né? Quando o povo de Israel eles estavam no deserto, eles eram alimentados por aquele maná que Deus mandava. E a validade desse maná, é interessante que ela era de apenas um dia. Se o povo de Israel pegasse, saísse da sua tenda, fosse lá, coletasse o maná, levasse para dentro da tenda e deixasse ali para o dia seguinte, esse maná apodrecia, né? Ele dava bicho. E isso é ainda uma verdade para a nossa vida, que a palavra de Deus, que me alimentou no domingo passado, ela já não me alimentou mais na segunda. A palavra de Deus que me alimentou hoje, ela já não me alimenta mais, que me alimentou ontem, ela já não me alimenta mais hoje. Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, nós precisamos buscar ela todo dia. A gente precisa todos os dias, assim como o povo de Israel, sair, né, como eles saíam da sua tenda, coletavam o maná, a gente precisa ir até a nossa Bíblia, abrir ela e começar ali a se alimentar da palavra de Deus. É o nosso alimento. Né? A gente come todos os dias, a gente come até várias vezes durante o dia, mas a palavra de Deus, às vezes a gente acaba que fica uma semana, e a Bíblia está lá pegando pó, aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Né? E Provérbios 16, 26 diz assim: o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Então, olha só, é a nossa fome pela palavra de Deus que nos impulsiona no lugar secreto. Porque se eu estou com fome, eu estou faminta, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, eu sou impulsionada para esse lugar secreto, onde eu vou abrir a palavra, eu vou ler ali as palavras de Jesus, eu vou ler ali os evangelhos, eu vou ler as cartas, eu vou ler o Antigo Testamento, e isso vai me alimentar. Então, é isso que nos impulsiona, é a nossa fome que nos impulsiona no lugar secreto. E é muito importante que cada um de nós aprenda a coletar esse maná, a fazer a nossa própria comida. Né? Quando uma criança é criança, né, ela não vai para a cozinha e ela mesma faz ali a própria comida. Né? São os pais, o pai e a mãe que alimentam ela, que levam a comida para ela, que preparam a comida. Mas quando essa criança ela cresce e se torna um adulto, ela mesma faz a sua própria comida. Então, a gente precisa aprender a fazer o nosso próprio alimento, abrir a nossa Bíblia todos os dias e ver o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor tem para mim hoje, que palavra o Senhor tem para mim hoje. Porque se a gente pensa que a nossa única fonte de nutrição, de alimentação, é a mensagem de domingo ou a mensagem de quarta-feira no GC, a gente vai acabar se tornando um esqueleto espiritual. Né? Como no natural, se uma pessoa ela não se alimenta, ela vai se enfraquecendo, até que, se ela não se alimentar, ela pode morrer. E é a mesma coisa com a palavra de Deus. Se a gente não se alimenta da palavra de Deus, se a nossa única fonte de alimentação é uma vez por semana aqui na igreja, ou uma vez por semana no GC, a gente não vai conseguir se manter em pé. E Deus nunca quis que a nossa vida espiritual fosse dependente da vida dos nossos pastores, fosse dependente da vida dos nossos líderes. Nós precisamos, Deus quer que a gente descubra, que a gente aprenda a se alimentar da palavra de Deus. E não é uma tarefa difícil a gente coletar esse maná, coletar esse alimento diário. A gente só precisa ir até a nossa Bíblia, abrir ela e começar a se alimentar. Começar a ler, começar a entender o que o Senhor tem ali para nós. Às vezes, quando você está começando, você pode se sentir um pouco perdido, né? Você pode não saber por onde começar ou não entender algumas coisas. Mas o segredo é continuar, é ir perseverando, porque com o tempo você vai começar a entender. Você vai começar a entender algumas coisas, algumas palavras, e aquilo vai te alimentar e vai gerando mais fome, até que você não vai mais conseguir passar um dia sem se alimentar da palavra de Deus. O segundo ponto, outra coisa que vai nos fazer sair da monidão espiritual e nos voltar a ter fome de Deus, é negar-se a si mesmo. Assim como Jesus disse em Mateus 16, 24. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí você pode pensar, pode
ler isso, ouvir isso e pensar que Jesus está dizendo como ele teve que sofrer muito para nos dar a salvação, ele também quer que a gente sofra muito. Né? Ele quer que a gente negue a si mesmo, tome a nossa cruz, né? Um sofrimento enorme. Mas não é isso. Não é isso que Jesus estava querendo dizer aqui. Quando Jesus ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, ele está fazendo um convite maravilhoso, um convite glorioso para a intimidade com ele. Essa é a chave, é negar a si mesmo, tomar a nossa cruz. Quando Jesus ele faz isso, Jesus ele fala isso, ele está nos fazendo um convite para o mais alto nível de intimidade com ele. Um nível de intimidade que a gente nem consegue entender, mas às vezes, muitas vezes, a gente acaba deixando de lado isso porque a gente acha que é um preço muito alto. O que a gente não consegue entender é aquilo que a gente está comprando. O pastor Bob Sorge, ele fala no livro Segredos do Lugar Secreto, que é como se alguém estivesse oferecendo para você um carro mais top que tem, né, o mais caro, aquele dos teus sonhos, mas a única coisa é que você tem que pagar R$20 por esse carro. E em vez da gente aceitar e pagar os R$20, a gente fica reclamando pelo fato de ter que pagar esses R$20. Né? O que a gente não está entendendo, na verdade, é aquilo que a gente está comprando, que é um preço muito alto, é um preço enorme. Não significa nada, é insignificante. Da mesma forma, o negar-se a si mesmo é um preço muito insignificante. É um preço muito pequeno pelo incrível prazer de ter comunhão com Deus. É um preço muito pequeno pelo nível alto de intimidade que a gente vai ter com Deus. E outra coisa, negar a si mesmo e tomar a sua cruz não são as mesmas coisas. Tomar a cruz significa crucificar os nossos desejos pecaminosos, crucificar a nossa carne, os nossos pecados. Mas já o negar-se a si mesmo tem a ver com paixões boas e saudáveis, com coisas boas, com coisas saudáveis que não são erradas, que não são pecados. Isso, renunciar ou negar-se a si mesmo, é renunciar a essas coisas que não são erradas, né, que não tem problema, mas porque eu quero mais de Deus, porque eu quero conhecer mais Jesus, porque eu quero mais intimidade, porque eu quero ter uma busca mais intensa por Jesus. Né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente jejua de alimentos, né, não é errado a gente se alimentar, mas quando a gente jejua de alimentos, a gente está negando a nós mesmos, a gente está deixando de lado algo que é bom, que é saudável, mas para ter mais intimidade com Deus. Ou quando a gente decide acordar 1 hora mais cedo, renunciar 1 hora de sono. Não é errado a gente dormir 1 hora a mais, mas a gente está negando a nós mesmos quando a gente renuncia 1 hora de sono para buscar a Deus naquele período. Ou quando a gente abre mão de um tempo de diversão, um tempo de lazer também para buscar a Deus. Isso é negar a si mesmo. Essas coisas elas não são pecado quando praticadas com equilíbrio, quando praticadas com sabedoria. Mas algumas pessoas elas querem mais. Elas querem mais do que só uma vida feliz, do que uma vida tranquila. Elas querem ganhar o reino. Elas querem os tesouros espirituais, elas querem conquistar o reino de Deus. E o negar a si mesmo vai nos fazer vencer essa mornidão e romper essa barreira da falta de fome de Deus. Negar a si mesmo pode aumentar as chamas do nosso amor por Jesus. E o terceiro e último ponto para nós sairmos desse lugar de mornidão, de sequidão, dessa falta de fome, é muito simples. É permanecer em Cristo. E aí você pode pensar, né? Meu Deus, eu não aguento mais ouvir sobre permanecer em Cristo, né? Sobre perseverar. Eu não aguento mais ouvir essa palavra. Mas, gente, isso é uma chave. Permanecer em Cristo. Muitas vezes a gente tem a sensação de entrar e sair da presença de Deus, né? Entrar e sair da sala do trono de Deus. A gente tem aqueles períodos onde a gente está com uma grande conexão com Deus e tem aqueles períodos onde a gente se sente totalmente desconectado de Deus. Né? Como se o nosso relacionamento com Deus fosse uma montanha-russa. Né? 1 hora está em cima, 1 hora está embaixo, outra hora está lá em cima de novo, outra hora está lá no fundo do poço. Às vezes a gente se sente próximo de Deus, às vezes a gente se sente distante, mas Jesus disse em João 15, do 7 ao 8, uma chave muito grande. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido.
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Então, o que Jesus diz aqui, se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, a gente precisa entender que esse ser é a condição para desenvolver esse relacionamento de permanência com Jesus. A forma como eu consigo permanecer no lugar secreto é totalmente diferente de outra pessoa. Né? A forma como um consegue permanecer é diferente de outra. Né? E a gente precisa entender o nosso relacionamento com Jesus, que ele nunca vai ser igual ao de outra pessoa. Nós mesmos precisamos desse relacionamento íntimo e particular com Jesus, que nós mesmos vamos aprender a permanecer nele. Né? Não vai ser só lendo, ouvindo histórias, ouvindo ministrações, ouvindo experiências de outras pessoas que a gente vai aprender. Sim, essas experiências dessas outras pessoas, elas podem nos inspirar, elas podem nos impulsionar, mas a gente não vai ter um relacionamento igual ao de outra pessoa. Né? Não vai ser ouvindo uma ministração, não vai ser lendo um livro que a gente vai aprender a permanecer em Cristo. Ninguém vai nos ensinar esse relacionamento de permanência. Nós mesmos precisamos aprender a forma como eu permaneço na presença do Senhor. A gente precisa fechar a porta do nosso quarto e entrar nesse lugar secreto, esse lugar de relacionamento e permanecer nele. E interessante que a maioria de nós nunca vai conseguir se entregar a um relacionamento de permanência com Deus se o Senhor não permite dificuldades, permite circunstâncias ruins, permite lutas. Né? Porque essas dificuldades, essas lutas, elas vão nos levar a sermos mais desesperados por Deus. Elas vão nos levar a precisar, eu necessito de Deus. E por isso que a gente não pode se permitir ficar desanimados quando essas circunstâncias vêm sobre nós. Porque essas lutas, esses momentos, eles vão nos levar a buscar mais a Deus. Elas vão nos levar a se entregar mais a Deus, a ter mais fome de Deus. E para a gente caminhar para o final, a igreja morna, a igreja que faz Jesus querer vomitá-la da sua boca, essa igreja morna que causa náuseas em Jesus, ela não recebe nenhum alerta de problemas doutrinários, problemas na palavra. Essa igreja morna, ela não tem falsos profetas, ela não tem falsos apóstolos, ela não tem falsos mestres, ela não tem a doutrina de Jezabel, ela não tem a doutrina dos nicolaítas, mas essa igreja, ela estava provocando náuseas em Jesus. Ela não tinha nenhum desses problemas, mas ela estava provocando náuseas em Jesus. Jesus estava a ponto de vomitá-la da sua boca. E o que me leva a fazer uma pergunta. O que foi que Jesus viu nessa igreja que estava provocando náuseas nele? A falta de fervor espiritual, a apatia, a falta de entusiasmo, a falta de fome de Deus, a falta daquele brilho nos olhos de eu estou indo buscar a Deus, eu vou fechar a porta do meu quarto e vou buscar a Deus. A falta de zelo pelas coisas de Deus. Né? Quando a gente coloca a vida cristã no modo automático, no piloto automático, a falta de fervor, a falta de quebrantamento, a falta de choro, a falta de chorar pelo pecado, a falta de arrependimento genuíno, a falta da fome da palavra, de sede, de oração, a falta de avivamento. Sexta-feira eu conversava com uma discípula aqui na igreja e a gente conversando sobre avivamento, sobre Jesus ser o nosso modelo, e ela me indicou uma ministração, eu assisti, eu fui tão edificada por aquela ministração. E sabe, amados, Deus, ele ainda há um avivamento para ser derramado sobre a igreja. Ainda há um derramar do Espírito Santo para ser derramado sobre a igreja. Como nunca houve na história, como nunca houve em todos os tempos, ainda há um avivamento para acontecer. Em Joel 2, do 12 ao 13, o profeta diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Olha o que diz o profeta. E aí, pulando lá para o versículo 28, ele diz, depois disso, depois que haver
pranto, depois que haver a igreja se voltado de todo o coração, que haver jejum, que haver lamento, que haver choro pelo pecado, depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Olha a promessa que nós estamos esperando. E aí quando Pedro, ele cita lá em Atos 2, essa mesma palavra, ele tira o depois, ele diz, e acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E nada disso aconteceu lá no dia de Pentecostes. Começou lá no dia de Pentecostes. Mas essa promessa é para agora, é para os últimos dias. Quem crê aqui que a gente está vivendo os últimos dias da igreja? E a gente está às vésperas, gente, desse maior derramar do Espírito Santo, que não vai ser num lugar só. Que não vai ser só lá na Rua Azusa, que não vai ser só em algum lugar do mundo, mas vai ser em todos os lugares. Vai ser um avivamento global. O Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Vai ter poder para testemunhar de Jesus, para dar testemunho que a volta de Jesus está próxima. Então, a gente está às vésperas desse maior avivamento da história da humanidade. E a gente precisa entender hoje o que nós precisamos fazer. Qual é a nossa atitude diante disso? No versículo 18 de Apocalipse, o louvor já pode subir. Jesus diz à igreja de Laodiceia, e ele diz para nós hoje, que nós precisamos comprar ouro refinado pelo fogo, que significa as verdadeiras riquezas espirituais. Dessa maneira, Jesus diz que nós seremos ricos, que nós seremos enriquecidos. Ele nos diz que a gente deve comprar dele roupas brancas para cobrir a nossa nudez. Essas roupas brancas são as vestes de justiça, é de Jesus que nos justificou, que nos tornou justos. E ele também diz para comprar colírio para os nossos olhos, para curar os nossos olhos e nós podemos enxergar a verdade. E a gente tem que comprar dele. E essa moeda do céu que a gente acabou de falar esse tempo todo é a fome. É a fome de Deus. Jesus mostra que os verdadeiros valores, as verdadeiras riquezas não são os bens materiais, mas sim o relacionamento com Ele. As posses, as riquezas, elas não têm valor nenhum diante de um futuro eterno com Deus. E no versículo 19, ele diz que repreende e disciplina quem Ele ama. Então, a gente pode se alegrar nessa manhã com a disciplina de Deus, porque Ele nos ama. Né? Ele se preocupa com a gente, Ele quer que a gente esteja próximos dEle, Ele quer que a gente esteja em chamas por Ele. E um último texto para a gente finalizar, em Lucas 10, do 38 ao 42, traz um relato de quando Maria e Marta receberam Jesus na sua casa. Né? Você conhece esse texto, é um texto muito conhecido. E Maria ficou ali, sentada aos pés de Jesus, ela ficou ali com fome, com sede de Jesus, querendo ouvir a palavra dele, querendo ouvir aquilo que ele tinha, ao contrário de Marta, que estava doida de um lado para o outro. Eu entendo Marta, acredito que ela estava querendo fazer de tudo para agradar Jesus. Ela estava querendo fazer de tudo para que Jesus se sentisse bem ali na casa dela. Mas, inquieta daquele jeito, ela não ia conseguir aprender de Jesus aquilo que ele tinha, ela não ia conseguir aproveitar a boa parte. E aí Jesus diz que Maria tinha escolhido a boa parte, e essa não lhe seria tirada. Né? Marta, ela estava com boas intenções, mas com todo aquele agito, ela não ia conseguir aproveitar a presença de Jesus. Jesus diz que uma só coisa é necessária, e Maria tinha escolhido a boa parte.